Deus abençoe, meus irmãos. Mais uma vez, agradecemos a Deus por esta oportunidade. Deus abençoe os nossos queridos irmãos também, por toda parte, através da internet. Deus continue abençoando a cada um no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as Sagradas Escrituras. Vamos ler em Malaquias capítulo 4, versículo 3. Malaquias 4, versículo 3. Amém? E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Querido e amado Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por mais esta oportunidade, Pai, e rogamos a sua graça mais uma vez ao nosso favor, para que possamos decorrer por tua palavra, pela mensagem, e sermos alimentados pelo Espírito de Deus. No nome de Jesus Cristo, amém. Podem assentar, meus irmãos. Nesta noite, vamos falar sobre a visão do tempo final. A visão do tempo final. Todos nós sabemos que estamos no tempo final. E nós precisamos, a cada dia, colocar nossas vidas em ordem, a nossa vida em ordem, para o momento que nós estamos vivendo. E o irmão Brana, ele conta que ele teve a visão do tempo final, do fim dos tempos. Nós vamos ler aqui a mensagem pregada pelo irmão Brana, as 70 semanas de Daniel, 6 de agosto de 1961, no parágrafo 200. Vamos ler somente a parte C do parágrafo. O Mombrana diz assim: e numa visão eu vi o tempo final. Deus deu ao irmão Brana a visão do tempo final. O que aconteceria no tempo final? Isto quer dizer, o que aconteceria nos dias que nós estamos antecedendo o tempo final, hoje. Então nós temos que ver o que o profeta de Deus nos ensina e nos alerta do que aconteceria no tempo final. Então aqui, irmão Brano, no parágrafo 200, de onde nós tiramos o título da mensagem, e numa visão eu vi o tempo final. Isto quer dizer, Deus
em 1933, deu ao irmão Brana 7 visões, 7 acontecimentos, e estes 7 acontecimentos era a visão do tempo final, certo? No parágrafo 50 da mensagem Cisternas Rotas, 26 de julho de 1964, o irmão Brana diz: e agora eu predisse, por revelação de Deus, ou uma visão, em 1933, que 7 coisas aconteceriam antes do tempo do fim. Em 1933, então Deus deu uma visão para o irmão Brana, e esta visão que Deus deu ao irmão Brana, foi uma revelação, Deus mostrando para o irmão Brana 7 coisas que aconteceriam no tempo final, certo? Na mensagem A Era da Igreja de Laodiceia, a partir do parágrafo 8 em diante, nós vamos ver o que o irmão Brana diz sobre estas 7 visões, estes 7 acontecimentos que aconteceriam desde o ano 1933 até o final da grande tribulação, certo? De 1933 até o final da grande tribulação, Deus mostrou para o irmão Brana 7 acontecimentos, 7 visões que aconteceriam e que estariam mostrando que estamos no tempo final. No final de tudo, meus irmãos. E então aqui na mensagem, A Era da Igreja de Laodiceia, a partir do parágrafo 8, o irmão Brana diz: a primeira visão foi que Mussolini invadiria a Etiópia e aquela nação cairia à sua passagem. Esta foi a primeira visão, né? Em 1933. Quando Deus deu aquela visão para o irmão Brana, essas 7 visões, Deus estava mostrando o que ia acontecer para frente. E a primeira visão foi que o ditador Mussolini invadiria a Etiópia e arrasaria com aquele país. E isto sucedeu. Isto aconteceu. Parágrafo 9. A visão seguinte predizia que um austríaco por nome Adolf Hitler se levantaria como ditador sobre a Alemanha e que ele arrastaria o mundo a uma guerra. Então, irmão Brana teve essas visões antes destas coisas acontecerem. Hoje é tudo história. Hoje nós aprendemos isto na escola, sobre Mussolini, porque já aconteceu, já cumpriu. A visão que Deus deu ao profeta de Deus, William Marion Brana, já cumpriu. A primeira visão, já cumpriu. A segunda visão, que levantaria um austríaco, chamado Adolf Hitler. E ele levaria o mundo a uma segunda guerra mundial.
Então, antes disso acontecer, em 1933, a Segunda Guerra Mundial aconteceu em 1942 a 45. Então, esta visão que Deus deu para o irmão Branham sobre Adolf Hitler aconteceu, cumpriu 9 anos depois que o irmão Branham teve a visão. A terceira visão foi no domínio do mundo político, porque ela mostrou-me que haveria 3 grandes ismos: fascismo, nazismo, comunismo. Porém, que os primeiros 2 seriam absorvidos no terceiro. Então, o irmão Branham viu que levantaria estes 3 ismos neste período da Segunda Guerra Mundial. O irmão Branham viu que surgiria Mussolini. O irmão Branham viu que surgiria Hitler. O irmão Branham viu que surgiria estes 3 ismos: o fascismo, o comunismo e o nazismo. E que 2 deles seriam dominados pelo terceiro, que é o comunismo. A terceira visão foi no domínio do mundo político, porque ela mostrou-me que haveria 3 grandes ismos: fascismo, nazismo e o terceiro, comunismo. Porém, que os primeiros 2 seriam absorvidos no terceiro. Ou seja, o comunismo permaneceria. Por isso que vocês veem que o fascismo deixou de existir. O nazismo deixou de existir. Quem trouxe o fascismo foi Mussolini. Quem trouxe o nazismo foi Adolf Hitler. E estes 2 ismos, quando eles perderam a Segunda Guerra Mundial, eles deixaram de existir, foram exterminados, estes ismos. Mas o terceiro ismo prosseguiu, o comunismo prosseguiu. O comunismo, ele persiste até hoje, o comunismo. Você vê a China comunista, você vê a Rússia comunista, você vê a Coreia do Norte é comunista, ela prosseguiu. Aí você não vê falar mais de nazismo, você não vê mais falar de fascismo. Por quê? O terceiro ismo absorveu os outros 2. Eles estão escondidos dentro do terceiro ismo, dentro do comunismo. Porém, que os primeiros 2 seriam absorvidos no terceiro. E a voz exortava. Na visão, Deus falava para o irmão Branham, a voz exortava: observe a Rússia. Observe a Rússia. Então, meus irmãos, no tempo final que nós estamos vivendo, observe a Rússia. O irmão Branham já está mostrando aqui. Olha o que a Rússia vai fazer. Porque o irmão Branham diz que o problema não é o comunismo. O problema não é o comunismo. O comunismo simplesmente vai ser uma ferramenta nas mãos de Deus, diz o irmão Branham. Você não tem que preocupar com o comunismo. Diz o irmão Branham, nós temos que nos preocuparmos com o catolicismo. Não é o comunismo. O comunismo vai ser usado nas mãos de Deus para poder acabar com o catolicismo. Mas o grande problema hoje não é o comunismo, é o catolicismo.
É de onde vem a marca da besta. É de onde vem o engano religioso. É através da religião. Não é através do comunismo. Mas o comunismo vai ser usado por Deus. Deus vai permitir o comunismo para poder ser uma ferramenta contra o catolicismo, a união das igrejas. Quando unir o catolicismo e o protestantismo, então formarão a imagem erigida à besta, a grande prostituta. Escute, irmão Brana, observe a Rússia, mantenha os seus olhos no rei do norte. Então, irmão Brana está mostrando quem que é o rei do norte. O rei do norte é a Rússia, que vai vir e atravessar o rio Eufrates para fazer guerra contra quem? A grande prostituta. A quarta visão, parágrafo 11. Então, meus irmãos, vamos recapitular, né? Primeira visão, irmão Brana viu Mussolini. Segunda visão, o irmão Brana viu Hitler surgir. Terceira visão, o irmão Brana viu os 3 ismos surgir. E a quarta visão mostrava o grande avanço na ciência que viria logo após a Segunda Guerra Mundial. E você percebe que logo a Segunda Guerra Mundial terminar, houve um avanço tecnológico. Aí surgiu a internet, surgiu o GPS, foram vindo os avanços tecnológicos, surgiu o smartphone, e outras coisas surgiram, mostrando que a ciência teve um avanço tecnológico. Só que quando o irmão Brana viu na visão, meus irmãos, o irmão Brana viu que a ciência estava tão avançada, que o irmão Brana viu um carro que dirigia sozinho. O irmão Brana viu um carro que as pessoas estavam dentro do carro, jogando um jogo, e o carro estava se guiando sozinho. Um carro que dirigia sozinho. O irmão Brana veio e mostrou que isso já tinha cumprido nos seus dias. Já tinha saído a notícia lá nos Estados Unidos deste carro em forma de uma bolha. Seu teto era como uma bolha transparente. E ele dirigia sozinho. Então já existia isto que o Elon Musk trouxe agora nos últimos dias, né? O Tesla que dirige sozinho, isso aí já existia lá no tempo do irmão Brana. Só que os Estados Unidos ainda não estava preparado com rodovias próprias para poder aquele carro ser colocado em produção para venda e usado nas ruas. Demorou um tempo até que Elon Musk aqui nos últimos dias veio e trouxe essa tecnologia para o mundo, né? O Tesla, e o carro dirige sozinho. Você pode soltar o volante ali, o carro vai para onde você programar ele ali. Isso é comum lá nos Estados Unidos. O carro que guia sozinho. Foi a quarta visão que o irmão Brana teve. O avanço da tecnologia, da ciência. Então são todos estes, meus irmãos, são acontecimentos que estariam mostrando para nós que nós estamos nos tempos finais. A visão do tempo final. Amém? No parágrafo 12 da Era de Laodiceia, irmão Brana diz: a quinta visão tinha que ver com o problema moral de nossa época.
centralizando-se mais em torno das mulheres. Então, a quinta visão que o irmão Branham teve, das 7 visões, a quinta visão foi a decadência da moral feminina. A decadência das mulheres, nos Estados Unidos e no mundo. Deus mostrou-me que as mulheres começaram a se afastar de seu lugar com o privilégio do voto. Porque foi no tempo do irmão Branham que as mulheres, lá nos Estados Unidos, começaram a ter o direito de votar. E quando elas tiveram o direito de votar nas eleições, elas saíram do seu lugar. E quando elas saíram do seu lugar, a sua moral decaiu. Quando uma mulher sai do seu lugar, do lugar que Deus colocou ela, a sua moral decai. E olha o que aconteceu no tempo do irmão Branham. O voto feminino elegeu John Kennedy e a sua esposa Jacqueline Kennedy como presidente dos Estados Unidos. John Kennedy. Só que ninguém observava John Kennedy. Todo mundo olhava para Jacqueline Kennedy. Por quê? Porque ela estava cumprindo aquela quinta visão. Ela lançou a moda do cabelo curto na América. Ela lançou a moda dos seus vestimentos de calça comprida. Mulher começar a usar calça comprida. Foi Jacqueline Kennedy, meus irmãos. Estava cumprindo a quinta visão que o irmão Branham teve do fim do tempo. A decadência das mulheres. Todas as mulheres olhavam para Jacqueline Kennedy. A mulher do presidente. E ela ditou a moda no mundo. Depois dela, as mulheres começaram a cortar o cabelo na América. E da América foi para o mundo. Depois dela, as mulheres começaram a usar calça comprida na América. E depois da América, para o mundo. A mulher do presidente. Por quê? Todo mundo olha a mulher do presidente. Se ela traz uma má influência, ela leva a má influência para o mundo, para as pessoas. Então, irmão Branham diz aqui: Deus mostrou-me que as mulheres começaram a se afastar de seu lugar, com o privilégio do voto. Então, cortaram seus cabelos. Olha, a primeira coisa que a mulher faz quando sai do seu lugar é cortar o cabelo. Muitas vezes o pastor Osmar sempre falava isso, né? A primeira coisa que a mulher faz quando sai da igreja, ela deixa o caminho do Senhor, é cortar o cabelo. Por quê? Que a primeira coisa que a mulher sai quando sai do seu lugar, é cortar o cabelo. Vamos ver o que o irmão Branham diz aqui. Então, cortaram seus cabelos, o que significa que elas não estavam mais sob a autoridade do homem. Elas não aceitavam mais a autoridade do homem, do seu marido. É isto que simboliza quando a mulher corta o cabelo. Ela não respeita mais seu marido. Ela não respeita mais o homem. Ela quer então ter autoridade como o homem. Ela corta o cabelo igual ao do homem, para falar para o homem, passar uma mensagem para o homem, que ela tem os mesmos direitos que o homem tem. E a lei defende ela. A própria lei defende. Mas a Bíblia não defende. A lei da Bíblia nunca mudou. A Bíblia diz: Ele te dominará. Agora, só crente para crer nisso, meus irmãos. No mundo que nós estamos vivendo, que a própria religião colocou as mulheres no púlpito. E tudo mulher de calça comprida no púlpito, mulher de cabelo cortado no púlpito, é a decadência das mulheres fora do seu lugar. E quando a mulher corta o seu cabelo, está querendo dizer: eu não respeito o meu marido.
toda mulher de cabelo cortado não respeita o marido. Porque ela não respeita a Cristo. Ela não respeita a palavra. Ela não respeita 1 Coríntios 11. Que o cabelo foi dado no lugar do véu. E que o cabelo é um sinal de poderio que a mulher tem com os anjos. A mulher não pode nem fazer uma oração com a cabeça descoberta. Isto quer dizer, com o cabelo cortado, a mulher não pode nem falar com Deus. Agora a mulher quer subir no púlpito de cabelo cortado e querer pregar para os maridos das irmãs, mostrando que ela não respeita o seu marido, ela não respeita a palavra, ela não respeita a Cristo. É o que quer dizer quando a senhora corta, mas ninguém vai perceber, né? Vou cortar ali só as pontinhas. Você não respeita a Jesus Cristo. Porque para Jesus Cristo, para a palavra de Deus, para 1 Coríntios 11, se você corta as pontinhas do seu cabelo, é melhor você rapar, raspa a cabeça. Para Deus você está fazendo melhor. Porque Deus te enxerga desse jeito. Não adianta a pessoa corta ali as pontinhas do cabelo, minhas irmãs, e põe ali a gominha ali para ninguém ver. Deus já viu. Deus já conhece sua natureza. Deus já conhece seu espírito. Deus já sabe que você não respeita seu marido. Você não respeita a igreja, você não respeita o pastor, você não respeita a palavra, não respeita a Cristo. Tem uma coisa, o seu marido, pela palavra de Deus, tem o direito de te deixar. O marido que a mulher corta o seu cabelo, ele tem o direito de dar carta de divórcio para ela. Ele só não pode casar de novo, mas ele pode deixar ela. Por quê? Porque ela não o respeita. Esta é a mensagem de William Marion Branham, meu irmão. Esta é a palavra de Deus. Mas insistindo em direitos iguais, ou na maioria dos casos, mais do que iguais. Ela quer ter mais direito que o homem. Ela quer mandar mais do que o homem. É a decadência da moral das mulheres. É um sinal que nós estamos nos últimos dias. É um sinal que isso tudo aqui vai pegar fogo, meu irmão. Malaquias 4, versículo 3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Vai tudo virar cinza. Tudo virá cinza. É o tempo final. Nós vamos chegar lá. Vamos lá. Vamos mostrar aqui. Continuar com o irmão Brano devagarzinho. Adotaram roupas masculinas. Mulheres se vestindo igual aos homens. Roupas masculinas. Foi a quinta visão que o irmão Branham teve. A decadência da moral das mulheres. Diante da Bíblia, viu, meus irmãos? Não é diante do mundo. Diante do mundo está tudo normal. Não é diante das denominações. Diante das denominações, está tudo normal, né? Porque não tem homem suficiente lá para falar que elas estão erradas. Não tem pastor suficiente lá para mostrar que elas estão erradas. Para poder pegar esta Bíblia e defender a palavra de Deus. Mas ela tem todo o poder, toda a autoridade. É o domínio feminino. A era de Laodiceia. O tempo que nós estamos vivendo, domínio feminino. Ela está dominando na política, dominando na igreja, dominando em casa. Cadê os homens de Deus
Cadê os filhos de Deus que colocam aquela mulher no seu lugar? Ah, mas se ele falar qualquer coisa para ela põe ele de castigo. Ah, é uma criança, aquele marido, aquele homem é uma criança. Aí, para não ficar de castigo, ele obedece ela. Sendo que a palavra de Deus diz, ele, não é ela, ele. Gênesis 1, 2 e 3, ele te dominará, e o teu desejo será para o teu marido. Esta palavra de Gênesis, ela continua viva hoje ainda. Amém. Adotaram roupas masculinas e se enveredaram por uma moda de trajes sumários. Até a última figura que vi era uma mulher despida, exceto por uma pequena folha de figo, tipo de avental. Com esta visão, eu vi a terrível perversão e estado moral de todo mundo. A decadência da mulher. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, o que significa a decadência das mulheres? A decadência das mulheres significa a decadência da igreja. Porque a mulher tipifica a igreja. A decadência da mulher, a moral da mulher, mostra a moral daquela igreja. Quer saber a moral da sua igreja? Olha a moral das mulheres que vai naquela igreja. Na mensagem, o segundo selo, parágrafo 278, a parte C. O irmão Branco diz aqui, ó. Lembrem-se, isto foi há 30 anos, 1933. O irmão Branco estava pregando em 1963 o segundo selo. Por isso que ele fala, foi há 30 anos. Que eu disse isto. E as 7 coisas que eu predisse, 5 delas já se cumpriram. Então, estas 5 visões que o irmão Branco teve, em 1933, quando chegou 1963, o irmão Branco pregando o segundo selo, no parágrafo 278, o irmão Branco já veio e identificou, mostrou que 5 destas visões, estas 5 visões, das 7 visões, 5 já haviam sido cumpridas, amém? 5 visões que Deus deu ao profeta William Marion Branham, já havia sido cumprido. Agora falta a 6ª visão e a 7ª visão. Vamos ver o que é a 6ª visão. A era da igreja de Laodiceia, parágrafo 13. Mombrand diz: a seguir, na 6ª visão, eis que se levantou na América a mulher mais linda, porém cruel. Ela mantinha o povo sob seu completo controle. Eu acreditei ser este o levantamento da Igreja Católica Romana, embora eu saiba que pudesse se tratar possivelmente de alguma mulher levantando-se em grande poder na América, devido a uma votação popular pelas mulheres. Esta é a 6ª visão. Ombrana viu que se levantaria na América uma mulher e teria completo controle. Agora, muitas pessoas acreditam que a 6ª visão já se cumpriu. Quando aquela mulher nos Estados Unidos, Kamala Harris,
Kamala Harris, quando ela assumiu como vice-presidente nos Estados Unidos, e na sua apresentação, ela estava vestida de púrpura. E tem mensagem que o irmão Branham diz que ela pode ser uma presidente, que ela pode ser uma vice-presidente ou a Igreja Católica. E ela estaria vestida de púrpura. Agora, muitas pessoas acreditam que esta sexta visão já se cumpriu com Kamala Harris como vice-presidente dos Estados Unidos, porque ela estava vestida de púrpura. Agora, eu particularmente, meus irmãos, eu não me lembro que o pastor Osmar pregou, posicionando que esta sexta visão já havia se cumprido. Eu não lembro, né? Creio que se o pastor Osmar posicionou essa sexta visão, e qualquer irmão ou pastor encontrar o pastor Osmar dizendo que a sexta visão já foi cumprida, os irmãos então me mandem a mensagem. Porque provavelmente eu não escutei o pastor Osmar. Eu não ouvi esta mensagem. Se tiver, dificilmente eu perdi o culto do pastor Osmar. Somente quando ele viajava e não transmitia ao vivo. Então, talvez o pastor Osmar tenha isto gravado, eu não sei. Mas até onde me lembro, eu nunca ouvi o pastor Osmar posicionar e dizer que a sexta visão já se cumpriu. Porque no tempo do irmão Branham falou, as 5 visões já cumpriu. Faltava 2. Agora, se o pastor Osmar não falou nada, como que você vai falar que já cumpriu lá? Se o próprio pastor Osmar não disse nada, mas se disse, depois me mandem a mensagem. Porque eu não ouvi a mensagem, porque se eu ouvisse a mensagem, se houver uma mensagem, eu creio. Amém? Agora, esta sexta visão e a sétima visão, elas acontecem simultaneamente, meus irmãos. Ela é a visão do tempo final. Elas acontecem numa sequência. Por que que Deus deixou a sexta visão e a sétima visão para o finalzinho? Porque uma dá sequência à outra. Agora, falar que aquela vice-presidente é o cumprimento da sexta visão, eu não consegui enxergar isto ainda. Por quê? Porque o irmão Branham diz aqui em vários parágrafos, o irmão Branham diz, nós vamos falar sobre isso domingo, né? Vamos falar sobre isso aí domingo, não percam, vamos tomar vários parágrafos e vamos ver se cumpriu ou não cumpriu. Mas, o que nós temos que observar, meus irmãos? O irmão Branham diz, na sexta visão, eis que se levantou na América a mulher mais linda. Ela tem que ser linda. Cada um enxerga de um jeito. Talvez para você, ela é linda. Mas o irmão Branham, na visão, viu uma mulher mais linda, porém cruel. E ela mantinha o povo sob seu completo controle. Agora, ela como vice, quando foi que ela manteve a América sob o completo controle? Porque muitas vezes, meus irmãos, quem tem o poder é o presidente. Quem tem todo o controle é o presidente. Por isso que você vê, hoje nos Estados Unidos, quem tem o controle dos Estados Unidos é o Donald Trump, o presidente. Eu não sei nem o nome do vice. Por quê? Porque o vice não tem todo o controle. Quem tem o controle é o presidente. O irmão Branham diz que essa mulher, ela mantinha o povo sob seu completo controle. Então nós temos que tomar cuidado quando falamos que algo já cumpriu.
Por quê? Porque o cumprimento tem que estar de acordo com a visão, não parte da visão, toda a visão. Toda a visão. Agora, se esta mulher tivesse todo o controle da América, por que ela perdeu para o Donald Trump na eleição agora? Ela não tinha o controle então, gente. Porque se ela tivesse o controle, ela seria presidente. Então, que controle é este? Ela não tinha controle. Ela foi uma vice-presidente. Ela estava de púrpura. Mas ela não tinha todo o controle da América. Ela mantinha o povo sob seu completo controle. Eu acreditei ser este o levantamento da Igreja Católica Romana. Mombrano até acreditou, falou, eu acreditei. Isso quer dizer, não acreditava mais. Ele achava que era a Igreja Católica, que se levantaria lá nos Estados Unidos. Eu acreditei, Mombrano pensava que era. Embora eu saiba que pudesse se tratar possivelmente de alguma mulher, é mulher que vai se levantar na América, é uma mulher que vai ter o poder na América, é uma mulher que vai ser presidente na América, meu irmão. Embora eu saiba que pudesse tratar possivelmente de alguma mulher levantando-se em grande poder na América devido a uma votação popular pelas mulheres. Ou seja, quando surgir esta mulher, que vai ter todo o poder na América, ela vai ser eleita pelo voto das mulheres. As mulheres, a decadência das mulheres, vão eleger esta mulher para ter todo o controle da América, para ser uma presidente na América. Esta é a sexta visão. E esta sexta visão, ela se cumpre, meus irmãos, para poder dar sequência à sétima visão. Agora, o que fez essa mulher, Kamala Harris? O que ela deu sequência? Deu sequência a nada. Que poder que ela teve? Na política, perdeu a política por Donald Trump. Na religião, não influenciou em nada, não fez nada. Como que cumpriu com ela? Isto ainda vai acontecer, meu irmão. Assim como o Papa americano, tinha que aparecer um Papa americano. E cumpriu, amém? Cumpriu. Agora tem que se levantar uma mulher como presidente nos Estados Unidos, para poder cumprir a sexta visão. Por quê? É os dois chifres da besta que subiu da terra. É o poder político e o poder religioso. Ambos vêm da América. É um Papa que vem da América e uma mulher que se levanta com todo o poder na América. E os dois vão se unir. Estes dois poderes vão se unir. A religião tem que se unir com o Estado. Assim como aconteceu lá em Niceia, a religião casou com o Estado. Aqui tem que acontecer a mesma coisa, a religião vai casar com o Estado. Agora, o Papa americano já está lá. O que falta? A mulher presidente nos Estados Unidos. Mombrano diz, nos Estados Unidos tudo é mulher. A própria Estátua da Liberdade, o símbolo dos Estados Unidos é uma mulher. Tem que ter uma mulher no poder para poder controlar. É a decadência das mulheres. E as mulheres vão eleger esta mulher no poder como presidente dos Estados Unidos. E uma visão dá sequência à outra. Quando esta mulher chegar no poder, e então unir com a Igreja Católica, vão formar a união das igrejas na América. A união das igrejas protestantes, evangélicas. E vão formar a imagem da besta. A besta que subiu da terra. É a besta que subiu na América. É um poder na América. Tudo é 13. Tudo é na América.
É um papa americano, é uma mulher americana no poder. É Jezabel, é Acabe e Jezabel, meu irmão. Parágrafo 14, Mombrand diz: a última e sétima visão foi aquela na qual ouvi a mais terrível explosão. Quando virei-me para olhar, não vi nada mais senão escombros, crateras e fumaça por sobre toda a terra da América. Esta é a sétima visão. Agora, a sexta visão dá sequência para a sétima visão. Esta sétima visão aqui, meus irmãos, é a batalha do Armagedão, é a terceira guerra mundial, que acontece no final da grande tribulação. Então o que acontece? A visão do tempo final. O que falta acontecer? Uma mulher levantar com grande poder na América, uma presidente dos Estados Unidos. Quando ela se tornar presidente dos Estados Unidos, então vão formar a imagem da besta. E vai começar 3 anos e meio de grande tribulação na terra. A esposa de Cristo subirá no arrebatamento, antes da grande tribulação. E então, no final da grande tribulação, surge a batalha do Armagedon. A terceira guerra mundial explodirá. Para isso acontecer, esta mulher tem que estar no poder. Para isso acontecer, o Papa americano tem que estar no poder. O Papa já está lá, falta a mulher. A sexta visão dá sequência para a sétima visão. A sexta visão, quando você vê, falta só mais uma coisa para acontecer, meu irmão. Falta uma mulher chegar no presidência dos Estados Unidos. Quando essa mulher chegar lá, então você pode se preparar, porque em 3 anos e meio, vem a batalha do Armagedon. E tudo isso aqui se acaba com bombas atômicas, tudo, só que a esposa de Cristo, ela sobe antes da grande tribulação. Amém? E quando estourar essa terceira guerra mundial, aonde vai cumprir todas as visões que o William Marion Branham teve, então, depois que tiver esta batalha de Armagedon, que tudo será explodido aqui embaixo, um país lançará uma bomba no outro. Diz o irmão Branham, basta um louco apertar o botão. E quando tudo aqui virar cinzas, então cumpre Apocalipse 19. E Cristo volta com a sua igreja para a terra, para vivermos 1000 anos de paz. E quando Cristo volta com a sua igreja para a terra, quando tudo aqui explodiu, virou cinzas, aí cumpre Malaquias 4:3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos exércitos. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, Pai, que tempo grandioso e terrível ao mesmo tempo, Pai. Dai-nos graças, Senhor, para vigiarmos e orarmos, Senhor, e vermos os acontecimentos do tempo que nós estamos vivendo. Te damos graças, porque o Senhor enviou um profeta para nós, e te damos graças, porque o Senhor enviou um pastor para nós, pastor Osmar Rodrigues Costa, que pregou tudo o que a igreja precisava ouvir, Senhor. Tudo que foi revelado por William Branham, João profetizou outra vez. Dai-nos graças, Senhor, para somente crer no nome de Jesus Cristo. Amém.